Queridos irmãos, o Evangelho da Santa Missa nos traz essa cena que apareceu alguns domingos atrás, a cena da tempestade acalmada. Jesus está dentro da barca, mas dorme. De tal modo que parece que a tempestade é soberana sobre aquela barquinha. A água começa a entrar nela, as ondas começam a cobri-la, até que, depois de ser despertado pelos apóstolos, ele se levanta, impera sobre os ventos e o mar e se faz uma grande calmaria. Ora, muitas vezes ao longo da história, o mar tempestuoso da impiedade, do pecado, parece que vai afogar a igreja. E às vezes nós temos a impressão de que Cristo não é suficientemente poderoso, porque o poder da hostilidade é ostensivo demais. É exatamente o que nós vemos acontecer na primeira leitura. A cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra se levantaram contra Deus de maneira arrogante. Nós sabemos que o pecado que bradou contra os céus, naquelas cidades, era o pecado da luxúria. Estavam cegos, completamente cegos, pela força da sua depravação. Ora, chega um momento em que Deus toma a direção daquilo que acontece a Sodoma e Gomorra. Ló e sua família são tirados do meio da cidade e a cidade é destruída. A linguagem bíblica diz que Deus fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Ora, queridos irmãos, toda sociedade que se afasta das leis de Deus e que se entrega à depravação, que se entrega abertamente à injustiça, se entrega totalmente à impiedade, ao ódio, à violência, se destrói. O fogo e o enxofre que nos falam exatamente das punições que arquetipicamente a Bíblia apresenta como sendo características do inferno, representam apenas a degradação que vai se impondo até o ponto que estas sociedades definham. Basta olharmos para os países em que toda a libertinagem sexual prosperou. Qual foi o resultado? Um inverno demográfico tremendo. E estas sociedades estão se extinguindo a ponto de serem substituídas por outras populações. Nós vamos em certas regiões da Europa, lugares tão lindos, tão prósperos, em que a fé desapareceu, as igrejas são vendidas,
A população envelheceu. É praticamente todo mundo idoso. Ninguém mais quer casar, ter filhos. Todos entregues ao pecado e sendo substituídos por outras civilizações. A destruição é uma lei que acompanha o pecado. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte, mas dentre os pecados, a Escritura apresenta 4 que bradam os céus. Que é o pecado sensual contra a natureza, não pagar o salário ao operário, aquele que trabalha, o homicídio voluntário, então, quando as pessoas começam a matar mesmo umas às outras, e maltratar os órfãos e as viúvas. São 4 pecados que a Escritura nos mostra que eles excitam a cólera divina. Em que sentido? No sentido de que quando eles são popularizados, eles levam uma sociedade à destruição. E o resultado disso é que estas civilizações desaparecem. Todas aquelas civilizações antigas que cultuavam o pecado desapareceram por completo. As únicas civilizações que conseguiram permanecer foram aquelas que cultivaram de algum modo a virtude, ainda que imperfeitamente. Todas as outras foram se decompondo. Essa é uma constante na história. Ou seja, Deus não tem nenhum compromisso com uma sociedade que dá as costas contra Ele. Esta sociedade simplesmente se destrói. É isso que acontece. Ora, o relato da primeira leitura termina falando da mulher de Ló. A família estava fugindo enquanto caía fogo e enxofre no céu, mas ela olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Na linguagem da Escritura, isso representa exatamente o nível de estagnação, de paralisia, de morte que atinge o homem quando, ao invés de entender as coisas com a retidão que elas têm, ele fica no meio do caminho com algum tipo de concessão à iniquidade. A mulher de Ló olhou para trás como quem tem saudade do pecado que ela não cometeu. Como quem diz, não, mas será que precisava chegar a esse ponto? Era legal Sodoma, era bom estar em Gomorra. Há muitas pessoas que não são propriamente depravadas, mas elas anistiam a depravação de uma maneira teológica, filosófica, prática, moral. Elas às vezes nem fazem nada de desonesto, mas elas têm saudade do pecado que elas não cometeram, de tão indulgentes com o mal que elas são. O que acontece quando nós nos tornamos assim é que Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Nós paramos de crescer, nós paramos de nos mover. Nós, pelo apego, por uma falsa misericórdia, por uma compreensão carnal, acabamos por
perecer junto com todos os outros. Não é apenas uma sociedade corrompida que se destroem junto com ela todos aqueles que a legitimam. Qualquer pessoa que fosse na direção de Sodoma e Gomorra, que, segundo a tradição dos povos bíblicos, corresponde à região onde está hoje o Mar Morto, tinha de defrontar-se com aquela estátua de sal. Possivelmente existia mesmo ali uma estátua de sal, a que a Escritura faz referência. Aquelas águas do Mar Morto chamam-se assim, não apenas porque o Mar Morto não desemboca em nenhum outro mar, mas porque ele é salgado a um nível que não existem nem micróbios ali. Então, possivelmente, formou-se realmente uma estátua de sal, e as pessoas olhavam e diziam, olha, aquela ali é a mulher de Ló. É exatamente o que, diante da destruição que vai acometer ao Ocidente, os homens um dia dirão de todos os cristãos que passaram pano e que justificaram isso, que trouxe a destruição para a civilização cristã. Eles vão dizer, olha, está vendo? As estátuas de sal. Todos esses trabalhos teológicos que foram feitos para legitimar essa desgraça que está acontecendo aí. Tudo isso que foi escrito, que foi dito, que foi ensinado para abrir as portas ao barbarismo dos mais horríveis. Um dia vão olhar para tudo isso e vão dizer, olha aí a mulher de Ló, olha aí onde estão essas estátuas de sal. Destes que defenderam justamente o caminho da destruição. Não é só Sodoma e Gomorra que são destruídos. Aqueles que olham para Sodoma e Gomorra com complacência, com compreensão, com simpatia, estes também param de crescer, morrem espiritualmente e acabam se tornando um ponto de referência negativo, porque acabaram trabalhando pela destruição da fé, da verdade, da civilização. Que nós não sejamos destes. Que os anos possam se passar, possam olhar para nós e dizer, eles lutaram. Eles lutaram. Ali houve um grupo de cristãos que perseverou até o fim e que manteve a chama da fé acesa em sua alma. Estes realmente mereceram ser da igreja dos apóstolos, dos mártires, dos confessores, das virgens, dos doutores da igreja, dos padres da igreja, daqueles que não se vergaram diante do pecado. Que Deus nos dê essa perseverança, queridos irmãos, e mesmo que a tempestade esteja feia, não duvidemos. Chega um momento em que Deus intervém. Chega um momento em que cai fogo sobre Sodoma e Gomorra. Chega um momento em que Deus faz acontecer a sua calmaria, nem que seja através da permissão de que tudo isso termine, às vezes não do melhor modo.